A partir de agora, você acompanha com a gente uma viagem no tempo. Nós conversamos com especialistas, historiadores e parlamentares e revisitamos arquivos para tentar descobrir como foram construídas as constituições brasileiras, desde os tempos da monarquia, na formação da primeira Assembleia Nacional Constituinte, fato que completou 200 anos. Você também vai acompanhar o processo de elaboração de todas as constituições brasileiras em busca das raízes da nossa democracia, dos períodos mais autoritários até os tempos de maior liberdade e conquista de direitos. E a nossa jornada pela história finaliza na última Constituição do país, a Constituição Cidadã de 1988, que está completando 35 anos. Acompanhe agora com a gente esse mergulho na história do Brasil. Em 3 de maio de 1823, por determinação do imperador Dom Pedro I, reunia-se pela primeira vez no Rio de Janeiro uma Assembleia Constituinte no Brasil. O país, recém-independente, influenciado por ideais liberais, estava em busca de sua primeira Constituição. Padres, juristas, ilustrados e oficiais, eleitos no ano anterior, iriam elaborar o texto com os contornos jurídicos da nova nação. Você tem os processos de independência na América, na América Hispânica, que estão acontecendo, seus movimentos estão acontecendo na França, nos Estados Unidos. Então, a gente vê nas falas desses parlamentares, direto, referências a estudiosos ou acontecimentos internacionais que vão ser usados a todo momento para se pensar ali o que está acontecendo no Brasil. O objetivo para muitos deles era combater o absolutismo representado na figura do imperador e, nesse novo Brasil, ampliar os espaços de participação no poder. É célebre a frase de Dom Pedro I, de Pedro de Alcântara, ao dizer: jurarei a Constituição, desde que ela seja digna do Brasil e de mim. Caracterizava o sentido absolutista, a ideia absolutista que ele queria que fosse consagrada naquele texto da Constituição, naquele texto para a Assembleia Nacional Constituinte. A ideia de que seria uma monarquia constitucional representativa era muito forte. Então, nesse sentido, era muito evidente que precisava-se dividir os poderes e precisava, de alguma forma, controlar o poder régio, a partir de uma lógica aí desse nascente liberalismo. Mas havia também um grupo que defendia a soberania do país como um laço entre o povo e o imperador. O Brasil seria uma monarquia, seria católica, seria representativa e teria a Casa de Bragança como a casa reinante. Esse seria o pacto inicial e que limitaria o trabalho da Assembleia Constituinte. Ela não poderia, no seu trabalho, ignorar essas leis fundamentais. O projeto final da Constituinte de 1823 teve 272 artigos. Apelidada de Constituição da Mandioca, a proposta estabelecia o voto baseado na renda. A mandioca era uma coisa que era fundamental na alimentação do brasileiro de então, de ponta a ponta. A lógica era que quem pode votar é quem contribui para a manutenção. Essa era a lógica que existia dentro do país. Aqueles que contribuem para o Estado, com as taxas, com os impostos, com as rendas, esses votam. Os que votam 2 vezes, votam 3, outros não. E o que foi medido para fazer isso foi a questão que foi chamada dos alqueires de mandioca, equivalente. Não era mandioca, mas era equivalente, era uma forma de ter uma medida. A primeira Constituinte não combateu a escravidão, mas tentou incluir os homens libertos entre os cidadãos brasileiros. Havia sido aprovado que os africanos escravizados que se tornassem livres, que se tornassem libertos, eles seriam brasileiros. Outra inovação proposta pelos constituintes era a criação do Senado e da Câmara dos Deputados. Eles entendiam a ideia de 2 câmaras como uma forma de equilibrar. Então, a Câmara dos Deputados seria a Câmara do Povo e o Senado seria esse lugar mais conservador. Os debates duraram cerca de 6 meses.
Em novembro, o relator Antônio Carlos de Andrade Silva, deputado por São Paulo, apresentou um texto final com 272 artigos, em que prevalecia o poder legislativo, com a criação do Senado e da Câmara dos Deputados e a limitação do poder do monarca. A imprensa cobria os trabalhos da Assembleia Legislativa livremente e o imperador tentou passar uma lei de controle do setor, mas não teve sucesso e resolveu dissolver a Assembleia. O palácio é cercado, os constituintes já percebem que a tensão está muito forte. Eles declaram uma sessão permanente, uma sessão aberta, que dura uns 2 dias. E, no final das contas, as tropas invadem e prendem, e alguns deles vão ser deportados, outros vão ser presos. Pedro I tinha aquele temperamento que ele queria governar o país. O tipo de constituição que estava sendo criado no início era de transformar o poder executivo em um poder diminuto, ou seja, inexistente. Então ele não via essa missão como sendo a dele. Ele via que ele tinha uma missão mais de executivo. A dissolução da Assembleia Constituinte em novembro de 1823, por não atender aos anseios do imperador, teve como consequência o compromisso de Dom Pedro I de entregar ao Brasil uma Constituição. Ele mesmo escolhe os integrantes que iriam compor o Conselho de Estado e seriam encarregados de elaborar o novo texto, submetido ainda às sugestões das câmaras municipais. Em 25 de março de 1824, o imperador, respaldado pela Câmara do Rio de Janeiro, outorga, ou seja, concede uma Constituição ao Brasil. Dom Pedro pega e cria uma peça legal que é típica desse liberalismo, mas a partir de um instrumento do antigo regime. Esta aqui é uma réplica da Constituição de 1824, mantida aqui no arquivo do Senado Federal. São 179 artigos, muitos deles até mesmo aproveitados do projeto final da Assembleia Constituinte de 1823. Porém, com uma novidade, Dom Pedro I fez constar aqui nessa Constituição o poder moderador, que na prática dava a ele a palavra final sobre os assuntos no Império. A Constituição instituiu 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judicial e o poder moderador, privativo do imperador, considerado uma pessoa inviolável e sagrada. O poder moderador tinha a finalidade de garantir a harmonia entre os outros 3 poderes. O imperador podia, por exemplo, suspender magistrados, nomear os senadores e cancelar sentenças judiciais. Era considerado o defensor perpétuo do Brasil. A função do poder moderador era a função de moderar qualquer abuso ou qualquer extrapolação. A Constituição era muito clara. As leis tinham que ser criadas só para resguardar a questão de saúde e segurança nacional. Ou seja, já nascia como um governo limitado por leis. A primeira Constituição do Brasil, na sua origem, não rompeu com a escravidão e manteve limitado o direito ao voto e à participação política, que dependia da renda. Ao mesmo tempo, garantia aos considerados cidadãos brasileiros o direito à propriedade, à liberdade de expressão, à inviolabilidade do domicílio e à liberdade religiosa. Um ordenamento jurídico liberal, mas ainda não para todos. Se a gente for pensar em termos de participação política efetiva, direta, a partir de urnas, a gente estava bem colocado, certo? Mas isso era diferente deles se pretenderem democráticos. Essa Constituição foi a mais longeva, a que durou mais tempo no Brasil, sendo só reformada pela Constituição de 1891, já na República. A partir daí, o país deixava para trás na história o período da monarquia para começar um novo tempo, o da República dos Estados Unidos do Brasil. Um golpe de Estado comandado por militares, em 15 de novembro de 1889, pôs fim a quase 70 anos de monarquia no Brasil. O imperador Dom Pedro II e a família real foram expulsos do país e, com a proclamação da República, um governo provisório foi instituído sob a presidência do Marechal Deodoro da Fonseca. O país vivia momentos de grandes transformações. A República nossa advém, talvez seja incômodo para alguns dizer isso, mas essa que é a verdade, advém de um golpe de Estado, de uma ruptura do regime político, porque o regime, então, o regime monárquico, não tinha mais a sustentação.
2 anos após a proclamação, em 24 de fevereiro de 1891, a República já tinha sua primeira Constituição promulgada. Ela faz a transição de uma forma de governo, que é a antiga monarquia parlamentar, para um sistema republicano com presidencialista. Ela introduz uma mudança extremamente importante. O poder moderador sai de cena. Então nós temos o executivo, representado pelo presidente, o legislativo agora bicameral. Os mandatos dos senadores já não são mais vitalícios, como eram no Império, e uma Câmara temporária. A cena, eternizada pelo pintor espanhol Gustavo Astoy, mostra o momento da assinatura do projeto da Constituição de 1891. A obra faz parte do acervo do Museu do Senado Federal e retrata o gabinete provisório no Palácio Itamaraty, à época no Rio de Janeiro. A nova Carta Magna foi construída em apenas 3 meses, tinha 91 artigos e criava a estrutura do Estado e os rumos a serem seguidos, com profundas mudanças em relação à Constituição anterior. Entre as principais, a adoção do regime republicano presidencialista, do Estado laico, sem uma religião oficial, e o federalismo, que garantia maior autonomia aos estados. Um federalismo quase absoluto. Os estados passam a ter poderes de legislar, passam a ter poderes distintos. A Casa Alta do Parlamento, no caso o Senado, seria a expressão desse federalismo. Ao mesmo tempo, o fecho de todo o sistema é exatamente a ênfase depositada no poder executivo, sobretudo no presidencialismo. A primeira Constituição da República acabou com o voto censitário, onde só os cidadãos com padrão mínimo de renda podiam votar, e ampliou aos homens maiores de 21 anos. Mas esse direito não se aplicava aos analfabetos e às mulheres. Tem um conjunto de restrições e, obviamente, tem a interferência das oligarquias regionais no poder político. É quando surgem as figuras dos coronéis, que eram definidoras do resultado das eleições em cada uma das paróquias. Então, não era uma democracia universal e estável como nós hoje conhecemos. A Carta vigorou durante toda a República Velha e sofreu apenas uma alteração em 1926. Na década de 30, a democracia liberal estava cada vez mais desacreditada e o mundo se voltava para ideologias totalitárias, como o nazismo alemão ou o fascismo italiano. Em 1935, o então presidente da República, Getúlio Vargas, sofre uma tentativa de golpe. O episódio ficou conhecido como Intentona Comunista. Intentona foi uma tentativa de golpe, sobretudo militar, organizada por esse setor mais organizado do Partido Comunista Brasileiro, sobretudo nas fileiras militares, né? E como ela não tinha muita conexão com os outros setores da população brasileira, ela foi prontamente reprimida. 2 anos depois de uma nova tentativa de golpe, serviram de pretexto para Getúlio Vargas dissolver o Senado e a Câmara dos Deputados e criar o Estado Novo, outorgando uma nova Constituição. A Carta Magna de 1937 foi considerada a mais autoritária e antidemocrática da história do Brasil. Ficou conhecido como a Constituição Polaca, por ter leis de inspiração fascista, tal qual a Carta Magna polonesa de 1935. Era muito naquele princípio laissez état moi do francês, o Estado sou eu, concentrando poderes na figura do presidente de então, que era Getúlio Dornelles Vargas. A federação é dissolvida nessa Constituição de 1937. A supressão dos direitos individuais e a forte repressão política marcaram essa fase. Os governadores passaram a ser nomeados pelo presidente. Os partidos políticos foram extintos. Foi estabelecida censura prévia aos meios de comunicação. As greves foram proibidas e foi instituída a pena de morte para os crimes políticos. 30 anos depois, durante o regime militar de 1964, mais uma carta antidemocrática. Centralizou o poder nas mãos dos militares e restringiu os direitos civis e políticos da população. Também acabou com as eleições diretas e instituiu a censura e a perseguição política. Estamos falando da Constituição de 1967. O regime ditatorial outorga uma Constituição que, na prática, dá ar de legalidade ao regime autoritário que tinha se instalado 4, 5 anos antes.
os golpes militares se sucediam na América Latina, derrubando regimes democráticos. Foi assim no Brasil de João Goulart. O presidente deposto pelos militares em 64 foi acusado de querer implantar o comunismo no país. A característica básica do golpe de 1964, com a introdução de uma ditadura militar, só que ele tem uma dimensão também legislativa, na medida em que o legislativo apoia o movimento golpista. A ordem constitucional começa a ser violentada, começa a ser metamorfoseada, primeiro por atos institucionais. O famoso AI-5, baixado durante o governo do general Costa e Silva, determinava o fechamento do Congresso Nacional pelo Poder Executivo, a censura prévia aos meios de comunicação, a intervenção militar nos estados e municípios e a suspensão dos direitos civis e políticos dos cidadãos que cometessem crime contra a segurança nacional. Porque o AI-5 era compreendido como uma Constituição dentro da Constituição, pois ele dispensava os direitos e garantias fundamentais e, ao mesmo tempo, instituía uma ordem que o Executivo poderia legislar sem o apoio do Legislativo. A Constituição de 1967 durou 21 anos e marcou o regime de exceção que caracterizou os governos militares no país. A Constituição de 1934, considerada a mais democrática da história do Brasil, nasce a partir da Revolução Constitucionalista de 1932. Os paulistas pegaram em armas para derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas, que havia dado um golpe e impedido a posse do presidente eleito Júlio Prestes. Eles forçam a convocação de uma constituinte para promulgar uma nova Constituição para o país. A Constituição de 1934 foi promulgada em 16 de julho. Ela foi redigida com o objetivo de organizar um regime democrático que assegurasse à nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico. Era uma carta descentralizadora e estatizante, dando grande autonomia aos estados da federação. Como nós tivemos no nosso país muitas experiências totalitárias de regimes de exceção, de regimes ditatoriais, quando essas constituições se estabelecem, elas já vêm com um teor de legitimidade, com uma força de expressão política muito densa, muito forte. A nova Constituição instituiu o voto secreto, o voto feminino e o voto obrigatório para maiores de 18 anos. Criou a Justiça do Trabalho e uma série de vantagens para os trabalhadores, como a jornada de 8 horas com repouso semanal obrigatório, férias remuneradas e indenização para os trabalhadores demitidos sem justa causa. 34, a representação corporativa. Pela primeira vez se pensou na sociedade, não apenas a elite. Se pensou, não, a sociedade é formada de trabalhadores, então os trabalhadores terão uma representação política própria. A Carta de 1934 foi inovadora, mas durou pouco, apenas 3 anos. Em 1937, o Brasil já tinha uma nova Constituição outorgada por Getúlio Vargas, que instituiu um Estado autoritário com a ditadura do Estado Novo. O Senado, que funcionava no Rio de Janeiro, no Palácio Monroe, que a gente vê nesta foto, ficou fechado por 9 anos e só reabriu no ano que o país ganharia uma nova Constituição com aspectos democráticos, a Constituição de 1946. A Constituição reforçou a preservação dos direitos individuais e políticos. Também estabeleceu a independência dos poderes judiciário e legislativo, além da separação entre igreja e Estado. É um avanço em relação às constituições anteriores, sobretudo do ponto de vista de direitos sociais, direitos políticos e dos poderes colocados pelo parlamento. 46 é a tentativa de deixar o mundo dos extremos de lado e procurar uma via democrática para o país. Que não deu certo, foi muito breve, não durou nem 20 anos, mas se nós notarmos bem, foi o período que o país se transformou. A Constituição de 1946 foi a primeira redigida por uma constituinte que contava em sua formação com uma bancada comunista. Mas, apenas 6 meses após a Constituição ser promulgada, a bancada foi perseguida e o partido colocado na ilegalidade. Seria apenas o primeiro revés sofrido pela recém-democracia. Com o golpe de Estado no Brasil em 1964, a Carta Magna passou a receber uma série de emendas que a descaracterizaram. Foi suspensa por 6 meses pelo Ato Institucional número 1 e depois substituída pela Constituição de 1967, proposta oficialmente pelo regime militar.
Nos anos 80, manifestações populares ocupam os gramados em frente ao Congresso. Movimentos sociais pressionam por direitos e pela abertura política. Esse regime militar já não tinha mais condição de continuar existindo. Ele se esgotara. Primeiro porque havia uma manifestação muito grande da própria sociedade pedindo o fim do regime de exceção. Eu citaria dois grandes momentos. O movimento pela anistia, que ganhou as ruas, e principalmente o movimento pela volta das eleições diretas para a presidência da República. Eleito pelo Colégio Eleitoral, o mineiro Tancredo Neves morre antes de assumir o mandato e o vice, José Sarney, assume a presidência do Brasil, o primeiro civil após 21 anos de regime militar. Havia muitos anseios, muitos desejos por parte da maior parte da população, da opinião pública, dos atores políticos por uma nova Constituição. O país se mobiliza por um novo ordenamento jurídico e uma Assembleia Nacional Constituinte é eleita em 86 para elaborar uma nova Carta Magna. Instalada a Assembleia Nacional Constituinte. A Constituinte tinha no deputado Ulisses Guimarães seu grande timoneiro. Foi um maestro. Foi, digamos, um herói naquele momento de tanto conflito. Ele foi o coração da Assembleia Nacional Constituinte. Os 559 constituintes se dividiram em 8 comissões temáticas, encarregadas de ouvir a sociedade e estabelecer novas normas para o país. A construção ela foi coletiva. Foi dividido, então, por tema, né? Eu fiquei na comissão, por exemplo, de assuntos sociais. Naqueles momentos da Constituinte, o Congresso Nacional se tornava o grande centro político do país e representantes de vários setores da sociedade lotavam os corredores, gabinetes e galerias aqui do Congresso para fazer valer os seus direitos. Jamais teve na história política do Brasil uma Constituição que se produz a partir da mais ampla colaboração de todos os setores da sociedade. 122 emendas populares, com 12 milhões de assinaturas, procuram garantir direitos dos idosos, de pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, indígenas e negros. Foi a Constituição Cidadã, foi a Constituição da restauração dos direitos fundamentais, estruturou um artigo 5º com direitos e garantias individuais jamais visto na nossa história. Ele é uma cláusula pétrea. O que é que significa? Não pode ser modificado nem por emenda constitucional. O que está previsto no artigo 5º da Constituição de 88, o artigo 5º, o artigo dos direitos e garantias individuais, já estava presente na Constituição de 1824. Talvez seja o maior paralelo entre as duas Constituições. A de 1824 realmente fundava um país e a de 1988 criava um novo Brasil. A inclusão dos direitos dos povos indígenas, de um capítulo sobre meio ambiente e a possibilidade de reforma agrária foram conquistas sociais, assim como a previdência, assistência social, o sistema único de saúde e o direito de greve. Fomos lá, Jarbas Passarinho, ele olhou o texto, um texto de umas 6 linhas, olhou o texto, olhou para nós e disse, não, pode informar lá que eu vou defender. E ele defendeu o direito de greve. A Constituinte contava com uma bancada de 26 mulheres, a mais expressiva bancada feminina até então, que apoiou a Carta das Mulheres aos Constituintes e conseguiu consagrar no texto a afirmação de que homens e mulheres são iguais perante a lei. A Constituição de 1988 aumentou as prerrogativas da Câmara e do Senado. O papel dos senadores não se limita mais apenas ao debate político.
como no Império, e nem somente atividade legislativa, como na Velha República. Os senadores agora fiscalizam o governo e têm tarefas fundamentais, como julgar o presidente da República por crimes de responsabilidade. Foi essa conquista que permitiu ao Senado processar e julgar 2 presidentes da República, afastados por impeachment. Foi aqui, no plenário da Câmara dos Deputados, que durante pouco menos de 3 anos os parlamentares da Assembleia Nacional Constituinte debateram, redigiram e no dia 5 de outubro de 1988 promulgaram a Constituição Federal, que está em vigor até hoje. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra.